Jesus disse uma certa ocasião: paz seja convosco. Eu quero ouvir os irmãos dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Mesmo sentados, podem abrir vossas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo Mateus. No capítulo 6, e vamos começar a leitura no verso 5. Certamente Deus te ajudará. Diz comigo enquanto procuras. Certamente Deus te ajudará. Esse é o nosso tema para hoje. O endereço do texto, Mateus 6, 5 a 13. Mesmo sentados, vamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois, isso é Jesus falando. E agora, será bom avisar-vos, nós estamos lendo no chamado Sermão da Montanha. Isto quer dizer, eu estou explicando isso, porque Jesus não estava com os discípulos em casa ou em qualquer outro lugar. O Senhor estava falando o sermão da montanha para multidão e multidões. Ao público, é importante nós sabermos isso, a mensagem é quem é que é enviada. Foi em casa, foi numa certa reunião, foi ao público. Jesus, tudo que nós vamos ler, tudo que vamos ler, desde o capítulo 5 ao 7, nós não vamos ler isso, mas tudo e que está escrito do capítulo 5 ao 7 é o Sermão da Montanha. Vamos ler uma parte deste sermão que se encontra em Mateus 6, 5 até ao 13. Está bem explicado. Mais uma vez, tudo o que foi dito ao público. Muito bem. Obrigado pela paciência. Começando de novo no verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem, eu tenho prazer, em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que te vê o que está oculto, te recompensará. Verso 7. E, orando, não useis de vãs petições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedir. Por necessidade, eu vou repetir a leitura deste verso. Não vos assemelheis, pois, aos gentios, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Até aqui, como eu disse, a leitura da palavra do Senhor. Vamos agora, amados irmãos, e deixa um verso atrás, de propósito, não. Veja para ler o verso 12 e o verso 13. Eu gosto muito de repetir.
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Oremos. Pai eterno, bendito Deus, seja louvado o teu santo e bendito nome. Ajuda-me, Senhor, a falar a tua palavra conforme o Senhor quer, que sirva de bênção para quem quer que a ouvir. Me entregue nas tuas mãos, Senhor, assim como a cada um de nós que está neste templo, assim como alguém nos esteja escutando através desses serviços eletrônicos. Senhor, o Senhor é poder, tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. Dirige a tua palavra através deste humilde servo. Já te louvo e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. E os amados irmãos dizem comigo: amém. Obrigado. Muito interessante a palavra que nós vamos falar hoje para mim e para os irmãos, para quem nos escuta. Eu digo para mim porque sou o primeiro a ouvir. Eu devo-vos apresentar a palavra, a mensagem em si, que vou mostrar aos irmãos. Eu não vou pregar. Isso é mais uma lição do que propriamente uma pregação. Vamos fazer o possível por fazer o nosso melhor, sim? A apresentação faz o seguinte. Oração é o nosso tema para hoje. Orar a Deus aparece na Bíblia pela primeira vez no coração de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Está escrito essa história no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 25 e 26. Este Sete. Guarde bem esse nome, sabe porquê? Não para o que vamos falar hoje, mas para o que é muito conhecido entre a cristandade e não só. O termo semita e antissemita, que é muito falado quando se trata de religiões, etc., vem deste nome Sete, deste terceiro filho de Adão e Eva. Israel é o povo semita. Antissemita quer dizer contra o que é semita. Então, todos que são contra Israel são antissemitas. Esse anti quer dizer que é contra, como, por exemplo, o anticristo quer dizer que é contra Cristo. O anticristo não tem nada a ver com esse antissemita, mas eu estou facilitando os irmãos compreenderem. Isso não vai continuar na nossa lição. Eu estou só explicando isso aos irmãos porque estamos passando por isso, por esse lugar, por essa situação de semita. Isso é muito evidente, talvez nem para todos, mas quem lê, etc., sabe isso bem o que é. Vamos então voltar ao nosso assunto, continuando, apresentando a mensagem que vamos ouvir. Mensagem e lição. Todos os servos de Deus oram ao Senhor. Orar é falar com Deus. Falando com Deus em nome de Jesus, adquirimos comunhão com Deus. Vamos compreender? Falando com Deus em oração, nós ganhamos confiança em Deus, comunhão em Deus. Os irmãos já pensaram o que é comunhão com Deus? Nós usamos esse nome tanta vez. Comunhão uns com os outros, a ceia da comunhão, etc. Vamos celebrar a comunhão. O que é comunhão? Comunhão é o mais chegado que pode ser de pessoas umas com as outras.
Isso não é técnico, é fácil de compreender. Técnico é que comunhão é viver em comum. A palavra comunhão vem de comum, e comum é viver uns com os outros. Comunhão com Deus, amados irmãos, é ter comunhão, é ter aconchego. Mas eu vou dizer, é estar pertinho do Deus Todo-Poderoso. Isso vem através da oração. Os irmãos imaginam quando os irmãos estão orando aqui na igreja, seja onde for, e que estão orando e estão falando para Deus Todo-Poderoso. Mas é interessante, quando Jesus estava se despedindo dos seus discípulos para ir para o céu, no fim das suas horas, antes de ser condenado, Jesus disse, eu vou, esse tem sido o vosso Consolador, mas eu vou mandar o outro Consolador. Quando nós estamos orando ao Senhor, esse Consolador que Jesus enviou, toma a nossa oração, intercede por nós e leva a nossa oração ao trono da graça de Deus, em nome de Jesus. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos, veem o que Deus é e o que Deus tem preparado para a sua igreja, para os seus filhos, etc. Estamos habituados, isso é normal, estamos habituados a ler e já sabemos comunhão por um lado, comunhão com Deus é um caso muito sério, meus irmãos. É um privilégio extraordinário, porque não é com um presidente, não é com um homem grande ou pequeno, é com o próprio Deus. Aleluia, Senhor! E Deus preparou tudo isso de uma maneira que o mais vil pecador pode tomar parte nisso, crendo no Senhor Jesus como ser único e suficiente Salvador. Bem claro. Agora pergunto-me, por que orar a Deus em nome de Jesus? Para ter essa comunhão com Ele. É porque Jesus é o único caminho para Deus. É porque Jesus é o único caminho para Deus. Para nós chegarmos a Deus, sem ser cantando um hino, tocando um instrumento, lendo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, etc, etc, etc. Tudo vai para Deus através de Jesus. Jesus fez isso bem claro. Este é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar. Estou apresentando o que é que vai ser exatamente a lição para hoje. Orar não é só pedir. Vamos ver. Orando a Deus, podemos louvar, adorar, glorificar, engrandecer, pedir, agradecer, etc. E mais ainda. Tudo isso pode ser incluído em nossas orações ao Senhor nosso Deus. Orando a Deus, nos tornamos amigos de Deus. Quantos concordam com isso? Levante a sua mão direita. Aleluia! Orando a Deus, nós nos tornamos, ou Deus nos torna amigos de Deus. Alcançando comunhão com Deus e também alcançando o que lhe pedimos. Mas cuidado com o que pedimos ao Senhor. Porque nem sempre o Senhor nos dá o que pedimos. Quem é que tem experiência disso? Todos. Por quê? É porque quando um bebê, comparação, quando um bebê, de, sei lá, 1 ano ou 6 meses, seja o que for, eu não percebo muito de bebés, mas quando o bebê está brincando com uma tesoura, quem está à volta dele logo lhe tira a tesoura da mão. Qualquer instrumento parecido com uma tesoura, porque é uma coisa perigosa para estar nas mãos de um bebê. Por vezes, nós, bebés espirituais, pedimos coisas ao Senhor que vão ser um perigo para nós. E é feliz aquele que compreende isso, porque por vezes, eu digo por experiência própria, nós ficamos um pouco entristecidos porque afinal de contas o Senhor ouve a nossa oração, nós oramos por isso e o Senhor não deu.
Às vezes, algum tempo depois, outras vezes, muito tempo depois, nós viemos a perceber que foi uma bênção o Senhor não nos ter dado aquilo que nós pedimos e o Senhor não deu. Então, não desanime quando orar ao Senhor por alguma coisa e o Senhor não lhe conceder. Porque nem sempre o Senhor nos dá o que pedimos, o Senhor é que sabe o que é melhor para nós. Oração em tempos difíceis. Isso é um título para o parágrafo seguinte. Oração em tempos difíceis. Pobres e ricos passam por tempos difíceis. Quantos concordam comigo? Toda a gente concorda. Parece que nunca vi pobres e ricos. Parece que nunca vi tantos ricos incomodados com montanhas de dinheiro como agora. Mas os problemas que eles têm, nós nem queremos sonhar com os problemas deles. Agora não se fala nem em 100, nem em milhares, agora é bilhões e trilhões, montes de dinheiro carregados de problemas e dores de cabeça que nós não queremos saber. Só quem não ouve as notícias. Que Deus tenha misericórdia dessa gente toda e de nós também. Então os tempos difíceis vêm para todos. Oração é o fundamento para a nossa comunhão com Deus. De fato, a oração é o único meio de falarmos com Deus e experimentarmos consolo em meio da aflição. Merece ser lido outra vez. De fato, a oração é o único meio de falarmos com Deus e experimentarmos consolo em meio da aflição. A aflição pertence à vida do Filho de Deus. Se está aflito com alguma coisa, descansa no Senhor, porque é assim mesmo. Ninguém se livra disso. Menciona-me a pessoa mais importante da vida. David, Salomão, outros quaisquer. Passaram pelas maiores aflições que se podem imaginar. Vamos ao Novo Testamento, vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 e 2 a Timóteo. Lê aquela carta, por favor, lê aquela carta onde se diz para a cama hoje, em casa. Agora aqui não, lê aquilo, o que é que o homem de Deus, o Moisés do Novo Testamento, que implantou a lei, organizou a igreja, e vê o que é que ele diz naquelas duas epístolas. Amarrado com correntes, com 10 soldados ao lado dele de manhã e de noite. De dia e de noite. Bom, vamos continuar. Não se aflija com aquilo que vem contrário. Deus está contigo. Deste o teu coração ao Senhor. És filho, filha de Deus. Deus está contigo. Confia nele. Todos passam por tribulações, por coisas que não gostava, mas confia no Senhor. Certamente Deus te ajudará, é o título do que estamos falando. Certamente Deus te ajudará. Vamos dizer isso todos ao mesmo tempo. Certamente Deus te ajudará. Vamos continuar. Jesus deu-nos a forma, a maneira de já vai entrar mais sério aqui. Jesus deu-nos a forma, a maneira da oração que comporta, que inclui, incorpora, quer dizer, põe no corpo, inclui. O Senhor nos deu uma maneira, uma forma de oração que inclui comunhão com Deus. Seu exemplo, o exemplo que Jesus deu, é o Pai Nosso. Por favor, eu tenho questão da vossa atenção, continue assim. O exemplo que Jesus deu é o que nós chamamos de Pai Nosso, que nós já lemos no princípio. Vamos ver. Pai Nosso que estás nos céus. Nós fazemos essa leitura há momentos. Ouça com atenção. Estamos começando com a nossa lição. A apresentação já foi feita. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Verso 11.
Outra vez, nós e vós. Reparem nisso. Nós e vós. Nós e vós. O pão nosso, dá-nos o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Verso 12. Perdoa-nos as nossas faltas. Não as minhas faltas, as nossas faltas. Eu amo essa atenção. Obrigado, estás-me ajudando. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nossos. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque te é o reino e o poder e a glória para sempre. Esta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é prática, não é cerimonial. Não é uma cerimônia para ser feita em algum lugar, em algum tempo. É prática. Continua ouvindo. Quer dizer com isto que esta oração não tem a intenção de ser usada, guardada para certas ocasiões religiosas. Até porque o contexto, no verso 6 e o 9, revela que esta oração foi recomendada por Jesus aos seus ouvintes do Sermão da Montanha. Por isso, no princípio, ele disse aos irmãos que tudo isto está sendo pregado não numa igreja, não numa sala, mas a uma multidão. E talvez uma multidão está ouvindo essas palavras, se não está ouvindo da minha boca, já ouvi de alguém. Então, eu vou ler esse parágrafo do princípio. E quer dizer, com tudo isso que falei até agora, que esta oração não tem a intenção, o destino, para ser usada, guardada para certas ocasiões. Como nós sabemos e temos ouvido essa oração ser feita em alguns lugares como sendo uma oração em si mesmo. Até porque o contexto no verso 6 e 9 revela que essa oração, o Pai Nosso, foi recomendada por Jesus aos seus ouvintes do Sermão da Montanha, ao público, dizendo que fossem para o seu quarto orar e fechassem a porta para pedirem ajuda de Deus. É uma oração para ser feita diária, continuamente. Não é uma hora especial de qualquer maneira. Faz parte da nossa oração a Deus. Vá para o teu quarto, fecha-te e ora ao Senhor teu Deus que te ajude. Essa oração baseada no Pai Nosso. Continua ouvindo. Imediatamente, antes de Jesus recitar esta oração do Pai Nosso, Jesus disse: vosso Pai sabe o que vocês precisam. Os irmãos lembram? Que leram? Eu frisei isso quando nós estávamos lendo, e li 2 vezes. Vosso Pai sabe o que vocês precisam antes que vocês lhe peçam. Então, certa oração do Pai Nosso é a forma, o modelo de oração que devemos orar. Nossas orações devem ter a forma que esta oração tem, que o Senhor está dizendo. Não é de qualquer maneira, tem que ter essa forma. Presta atenção. Com isto, Jesus está nos dizendo a nós, está dizendo a nós que nossas orações, em tempos de necessidade, devem incluir os temas incluídos por Jesus nesta oração do Pai Nosso. Obrigado por essa cabeça a concordar. Compreenda? Nossa oração deve ter os termos que nós vemos na oração do Pai Nosso. Então, vais para casa, fazer um favor a ti mesmo. Se alguém já está em casa ouvindo a minha voz, faz um favor a ti mesmo, lê a Bíblia, lê isso bendito, com isso na cabeça, e baseia a tua oração ao Senhor nos princípios que estão no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Ora ao Senhor usando os princípios que Jesus ensinou. Pronto, eu penso que até aqui já está o melhor que eu posso explicar, mas ainda continua. Os temas
estão na leitura que fizemos há momentos. Nós lemos esses termos há momentos. Está bem especificado aqui nas notas que eu tenho e também fiz a diligência especificar com minhas palavras, mas nós vamos retornar lá. Os temas estão na leitura que fizemos há momentos. Marque em sua Bíblia e não vai embora daqui para fora como entrou. Guarda como é que vais orar ao Senhor de hoje em diante. Se já estás orando ao Senhor como deve ser, baseado na oração que Jesus ensinou. Orareis assim, vocês orarão assim. E Jesus diz assim, como Jesus já disse, nós já lemos. Depois desta explicação, convém notar e aprender que quase todos os pensamentos do Senhor Jesus, expressados e falados nessa oração do Pai Nosso, estão focados em Deus e outras pessoas, não em mim. Importante, hein? Não em mim. A frase não está escrita, dá-me o pão de cada dia. Está escrito, dá-nos. Dá-nos o pão de cada dia. Quando nós oramos, não oramos para mim. Oramos por nós. Nós somos nós. Não somos um. Não somos individuais, melhor do que um. Compreende? Nós devemos usar essa lição de hoje para nós usarmos a orar como o Senhor orou o Pai Nosso. Não repetir necessariamente o Pai Nosso, mas usar os temas que Jesus usou. Tem pena ter aprendizes para falar aos irmãos. Eu nunca vi o Pai Nosso assim. Eu nunca compreendi a oração do Pai Nosso assim. Eu tenho pena, desde jovem, desde quase criança, envolvido com coisas da Bíblia, falar e ouvir os outros, etc. E ler daqui, ler acolá, e ler mais outro. Os irmãos não vão embora daqui sem pensarem nisso e continuar a pensar em casa. Dá-me o pão de cada dia. Não, dá-nos, dá a nós o pão de cada dia. Escrevi aqui para voltar à página 2, para dizer o que é. E virar aos irmãos agora à página 2. Pai nosso que estás nos céus, santifica o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não a mim, mas a nós. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é o meu pão, é o pão nosso. Não é para mim, é para a gente. Aprenda a pôr isso em nossas orações. De cada dia, dá-nos, não a mim, não é dá-me. Senhor, abençoa meu lar, abençoa aí. Dá-nos, dá a nós hoje. Quem é este nós aqui? Os irmãos vão decifrar para si mesmo quem é esse nós. O Senhor Jesus disse, vocês orarão assim. Orareis assim como eu vou dizer a vocês. Eu estou dizendo a vocês, eu estou lendo na Bíblia a vocês o que Jesus falou. Perdoa-nos. Senhor, o verso 12, perdoa-nos. Perdoa a nós. Não só a mim, mas perdoa a nós. Nossas faltas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Só isso aqui dava para o resto do sermão, mas eu não vou continuar com isso. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que eu estou perdoando aos meus devedores como eu devo? Eu não quero falar dos irmãos, porque os irmãos é consigo. Estou falando agora de mim. Será que eu estou perdoando
aos meus ofensores, com certeza, pelo menos eu faço a diligência a isso. Perdoa-nos as nossas faltas. Nós não somos nós somos um corpo que é chamado de igreja e nós devemos velar por isso. Não por termosias que temos aprendido, ou temos ouvido, ou temos feito. Está escrito onde Jesus diz, vocês orarão assim como com os princípios que estão na oração do Pai Nosso. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Lucas, foi o Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia nos dá-nos. Perdoa-nos as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós automaticamente orando como Jesus mandou orar, e estamos orando uns pelos outros. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Muito bem. Vamos para terminar agora o que é exatamente a mensagem. A frase não é dá-me a mim o pão de cada dia, mas dá a nós tudo que já foi esclarecido. Daí vem o verdadeiro contentamento. Presta atenção, é daí que vem o verdadeiro contentamento com o Senhor nas aflições. Porque quando nós estamos aflitos, nem Ele, nem ela nos consegue apaziguar. Não nos consegue sossegar. É o Senhor é que nos pode dar paz. Porque através de Jesus, que Jesus é o príncipe da paz. Todos nós necessitamos de paz com nós mesmos. Todos nós precisamos de paz com nós mesmos. Porque nós mesmos podemos arranjar coisa para não estarmos em paz. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Nós estamos sendo perseguidos a cada momento, mas no poder do sangue de Jesus, nós somos vitoriosos através de Jesus. Define bem o que é que está te consumindo e o que é que está te atrapalhando. Repreende o inimigo em primeiro lugar, é em nome de Jesus. Tu não tens poder, mas Jesus tem poder. Tu não tens poder, mas Jesus tem poder para tirar, repreender o inimigo da tua vida para fora. Pastor, eu sou crente há 14 anos. Eu já sei crente há muitos anos e eu tenho muita experiência disso tudo. Não é bem assim. A experiência está na palavra de Deus. E eu estou falando de toda a gente que me ouve, a palavra de Deus. E eu não quero discutir com ninguém. Quem quer discutir, discuta com a Bíblia. Abre a Bíblia e fala para a Bíblia. Irmãos, nós estamos sempre crescendo. Eu não faço ninguém crescer. Eu não faço ninguém a mim mesmo crescer. O Senhor é que nos faz crescer. Mas nós estamos sempre crescendo no Senhor. Vamos, amados irmãos, flutuar aquilo que o inimigo está sempre pondo diante dos nossos olhos. Vamos flutuar, passar por cima do que o inimigo está sempre pondo diante de nós. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas o inimigo está sempre por uma coisinha diante disso. Isso é assim, mas aquilo e aquele outro. Mas aquilo e aquilo. No sangue de Jesus há poder para perdoar todo o pecado que nós fizermos. O sangue de Jesus nos perdoa de todo o pecado que nós fizemos. Mas essa é uma pessoa que faz isso e aquilo, mas o sangue de Jesus tem poder para perdoar, seja lá o que for. Vem a Jesus, ou vá a Jesus, conforme seja a tua posição. E ninguém vai entrar naquele lugar sagrado maravilhoso, a não ser pelo que o Senhor Jesus realizou. Por isso, é mesmo, ninguém que está aqui pode chegar à presença de Deus por sua habilidade, religiosidade, de forma alguma. Nós só vamos através de Jesus, porque o sangue de Jesus na cruz está envolvido nisso.
Se alguém me escuta pela primeira vez, eu nunca vi falar nisso. Como é agora que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado? O sangue de Jesus correu pela cruz, pingou no chão. Não, Senhor. Quando nós falamos no sangue de Jesus, estamos falando na obra de redenção que o Senhor Jesus fez pelos pecadores. Até a morte de Jesus não havia perdão de pecados, havia só um desvio deles. Era um cordeiro, um cabritinho, um cordeirinho que era morto para falar assim, diga-se a verdade, ao mandado de Deus, mas isso não funcionou, isso não trabalhou. Deus mandou o seu Filho a este mundo para morrer na cruz, não foi por causa nem dos judeus e nem dos romanos que o mataram. Os romanos o mataram, já estava tudo predestinado por Deus. Jesus agora é o Salvador do mundo. Não há bons conselhos, nem maus conselhos, nem esse pensa assim, nem esse pensa do outro lado. Crê em Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Isto é, não há salvação de nenhuma forma a não ser crendo em Jesus. Não venhas à minha igreja, não tenho igreja, frequento uma igreja. Não venhas à minha igreja, não vá a outra igreja, não vá fazer isso, não vá fazer aquilo, porque isso é bom, porque o pregador sabe fazer. Não, crê no Senhor Jesus Cristo e segue-me. Alguém perguntou, eu já creio no Senhor Jesus mais tempo que tu só tens 49 anos, eu já tenho muito mais. Bom, não interessa os meus anos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. É a única moeda que passa no banco eterno de Deus. É por isso que nós falamos no princípio de que ninguém vá a Deus ou ora a Deus por si. Vá através do Consolador que Jesus mandou. E ainda mais, qual é a posição de Jesus agora no céu? Sentado num trono, ao lado do trono de Deus, intercedendo por mim e por ti. E Jesus sabe o teu nome, Deus sabe o teu nome. Meu Deus, isso é maravilhoso. Os irmãos, quando estiverem tristes em casa, pensem nessas coisas. Não no que eu estou dizendo, no que está escrito. Eu estou falando do que está escrito. Pensem nessas coisas. Jesus está no lado do trono. Trono é uma cadeira de luxo. Um trono é uma cadeira. Quando eu era criança, eu pensava que o trono era outra coisa. O trono é uma cadeira de luxo muito grande, enfeitada, etc. E uma pessoa está sentada ali. Então, Deus está no seu trono, amados irmãos, e vendo as intervenções do Senhor Jesus Cristo acerca de ti, porque já deste o teu coração a Jesus. Deixa-me continuar. A resposta a esta pergunta, há uma pergunta aqui, que é a oração de Jesus nos ensina e é a forma ideal durante o sofrimento. Porquê? Jesus dá tão pouca atenção às nossas preocupações e sofrimentos. Porquê? Porquê é que Jesus quase não nos ouve ou não liga a tanta coisa que nós lhe pedimos? Presta atenção. A resposta a essa pergunta tem duas facetas, duas respostas. Primeira, Deus sabe o que nós precisamos antes de lhe pedirmos. Portanto, dedicando um tempo significante, isto é, tu e eu, usando um certo tempo, perdendo um certo tempo, orando a Deus, parece mesmo contigo todos os dias, estás fazendo aí, não é muito necessário. Já vejo há tanto tempo, sempre com as mesmas coisas, sempre com a mesma coisa diante de Deus, sempre com o mesmo pedido, sempre com a mesma coisa. Não é muito importante diante de Deus, estás pedindo coisas para ti. A oração que nós fomos mandados a fazer por Jesus é nós e vós. Interessa-te com os outros, é o que é. Segunda resposta é a seguinte: Deus quer o meu e o teu verdadeiro contentamento para Deus ser a nossa aspiração primordial. Deus quer ter o primeiro lugar na nossa vida.
não é o que nós queremos e desejamos ter através da oração. Deus quer ser a pessoa mais importante. Deus à frente de tudo é o que Deus quer. É a oração que Jesus ensinou a orar. Isto mesmo no meio da aflição. Mesmo quando eu estou aflito com o Senhor quer estar no primeiro lugar na minha vida e não a minha preocupação acerca do que eu estou passando. Tudo que for eu e mais eu, põe isso de lado, vira-te para o Senhor, o resto está nas mãos do Senhor. Silêncio, é isso mesmo. Isso é a segunda resposta. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Verificando os servos de Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, é o que nós vamos sofrer com a ajuda do Senhor, faz parte da vida. Os irmãos todos ouviram? Sofrer com a ajuda do Senhor faz parte da vida. Se os irmãos estão assim naquela situação de não concordarem comigo, não faz diferença nenhuma para mim. Mas eu quero que os irmãos deem uma passagem pelos servos de Deus do Velho Testamento e pelos servos do Senhor do Novo Testamento. A história é a mesma. O que é que aconteceu com Paulo? O que é que aconteceu com o apóstolo Pedro? O que é que aconteceu com os mais falados? A maioria dos discípulos não são mencionados no Novo Testamento. Não sabemos o que é que eles fizeram, nem nada. Afinal, uns 3 ou 4 nós sabemos. Os outros estudos ainda são contados hoje e serão para a eternidade. Os 12 apóstolos, mas as suas histórias, para onde eles foram, o que eles fizeram, nós não sabemos. Mas sabemos desses que sabemos, que estão escritos na Bíblia, o que é que eles passaram? Houve alguém que passou mais problemas do que eles? Não. Os problemas não é empecilho para a vida do crente. De maneira nenhuma. Os problemas, irmãos, sempre vais ter problemas na vida. Coloca isso diante do Senhor. Põe o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Vá para tu. Vá por tu quiseres ir. Mas Deus está no trono da nossa vida. E é em Deus que nós confiamos. O que vem a nós já vê aos outros que foram antes. Mais uma vez eu vou dizer, olha para os servos do Senhor do Novo Testamento o que eles passaram. Houve razão para isso. Pastor, eu não deu o meu coração a Jesus para estar sofrendo como Pedro sofreu. Dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo para não ser igual a Jesus, o que ele não passou por isso tudo. O apóstolo Paulo, nós sabemos o que é que aconteceu. Eu não gosto de dizer essa palavra, perdeu a sua cabecinha e com isso foi para o Senhor. Mas seja como for, nós não queremos, desde primeiro na nossa vida, Senhor, Tu és meu, Tu tens tudo ao poder, eu estou aqui, eu quero ser teu servo, eu sei que o que é passar, vais estar comigo. Diz isso ao inimigo quando ele vier com outras coisas ao teu amor. Deus está comigo em Cristo Jesus. Com isso nós terminamos. Oxalá e fico orando sinceramente que essa palavra seja como aquela semente que o Senhor Jesus falou que caiu em bom terreno. Senhor meu Deus e Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Porque Tu se fizeste e puseste em um lugar para aceitar um pecador como eu e como nós que estamos aqui. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a servir-Te mais cada vez melhor. Guia-nos, Senhor, a servir-Te e a perceber o que se passa conosco cada vez melhor. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado e haja alegria, não deste mundo, mas alegria que vem do céu, alegrar o nosso coração, a nossa vida. Em nome de Jesus, só Te louvamos e agradecemos. E os amados irmãos dizem, amém.